Olá, amados irmãos, eu sou o irmão Mateus Gabriel. Hoje eu quero compartilhar uma reflexão de Deus para a sua vida. O livro de Salmos, no seu capítulo 34, no versículo de número 19, diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Porque o justo sofre. Você provavelmente já ficou triste, ansioso, desanimado por alguma situação que aconteceu com você, mas este é o verdadeiro motivo para você descansar no Senhor, para você esperar no Senhor. Sim, é completamente difícil a gente passar por uma situação difícil. Bom, eu coloquei essa pergunta: por que o justo sofre? Por que ele sofre tantas aflições deste mundo? Amados irmãos, a palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus Cristo, o nosso fiel Salvador. Então, amados irmãos, o Altíssimo, ele não ilude aqueles que desejam lhe obedecer com promessas de facilidades. Muito pelo contrário, quando a pessoa assume uma fé genuína nele, passa a andar na contramão deste mundo. Por isso, além das lutas normais da vida, ela sofrerá também perseguições. No entanto, o Todo-Poderoso não a abandonará em tempo algum. O justo não precisa temer o fracasso, pois por meio da sua fé será livre da sua aflição. Então, amados, entenda uma coisa. Jó, ele tinha tudo. No livro de Jó, no capítulo 1, vai estar dizendo sobre a história dele. Ele tinha animais, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois, tinha um gado, muitas pessoas trabalhavam para ele. Ele tinha 10 filhos, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Ele tinha 2 irmãs, na verdade 3 irmãs e um irmão primogênito. Ou seja, ele tinha muitas coisas. Então, amados irmãos, por que eu quero compartilhar o livro de Jó neste vídeo? Porque exatamente se encaixa com este versículo que eu trouxe no início do vídeo. Então, amados irmãos, muitas pessoas trabalhavam para Jó. Jó, ele era maior do que todos do Oriente, do que todos daquele local que ele morava. Muitas pessoas trabalhavam para ele. Jó, ele tinha riquezas, Jó, ele tinha fazendas, Jó, ele tinha absolutamente tudo que ele precisava. A Bíblia diz para nós, amados irmãos, que os anjos do Senhor vieram apresentar perante o Senhor, e Satanás também veio perto deles também. Satanás veio juntamente com os anjos do Senhor. Então o Senhor Deus, ele fala com Satanás: de onde você veio? Satanás responde: de rodear e passear pela terra, passear por ela, rodeando pela terra. Então Deus, ele fala com Jó: tu observastes o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, porque ele é temente, desviava-se do mal, ou seja, ele fugia do pecado. Ele era temente a mim. Ele era justo, sincero, firme, reto. Então a palavra de Deus diz que Satanás, ele fala para Deus: Deus, você não tem cercado os bens de Jó? Você não tem multiplicado os bens dele? Ele tem tido uma grande fartura, ele tem tido uma grande quantidade de bens materiais. O Senhor não tem abençoado ele? Por que o Senhor não pega e tudo que ele tem destrói, e verás que ele blasfemará contra ti na tua face? Então Deus, ele permite que Satanás destrói
tudo que Jó tem. Então Satanás vai, destrói tudo, mata seus filhos, seus irmãos. Né? Os mensageiros vieram alertando a Jó o que estava acontecendo. E Jó, ele ficou triste. Ele rasgou o seu manto, ele rasgou as suas vestes, lançou em terra e adorou a Deus. Jó, ele falou: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Jó, ele passou por aquela situação muito difícil. Satanás pensou que ele ia desistir. Satanás pensou que naquele momento de tristeza, de dor, Satanás pensou que Jó ia abandonar a Deus. Mas Satanás, ele ficou enganado. Jó, mesmo tendo perdido tudo, ele continuou adorando a Deus. Então, amados irmãos, continue adorando a Deus. Mesmo que você perca a sua casa, mesmo que tudo está indo por água abaixo, continue adorando a Deus. Porque Deus, ele nunca prometeu facilidade para a nossa vida. Porque, amados irmãos, nós devemos se esforçar no Evangelho de Cristo Jesus. É claro que a gente vai também sofrer, eu sofri, passei por muita coisa, todos nós passamos. Mas nós devemos nos lembrar que Deus, ele está conosco, que Deus, ele nunca nos abandona. Mesmo que você passe por uma situação difícil, muitas das vezes a gente pensa que Deus abandonou a gente. Deus, ele nunca abandonou a gente. Mesmo que eu perca tudo nesta vida, que eu não perca a presença de Deus. Porque a presença de Deus é mais importante do que tudo. Então, muitas pessoas, quando perdem o emprego, quando não quer ganhar aquele salário, né, almejado, quando não ganha aquele salário, né? Poxa, eu queria ganhar tanto, isso, e não ganhei. Aí as pessoas começam a ficar reclamando da vida. Reclama, poxa, eu queria aquele carro zero. Poxa, eu queria tanto aquilo porque eu não consigo. Queria aquela vaga de emprego que eu não consegui. Mas, amados irmãos, o que importa não é as coisas materiais. O que importa é a presença de Deus. A presença de Deus tem que estar aqui, tem que estar na nossa vida. Porque se a presença de Deus não estiver em nossa vida, a gente não vive. Porque a pessoa ela começa a perceber que, poxa, por que eu abandonei Deus? Mas Deus, ele quer te dar mais uma chance. Deus, ele quer que você volte para ele. Então, amados irmãos, Deus, ele permite o justo passar pela aprovação. Porque tem vezes que Deus permite, por quê? Para testar a nossa fé. Jó, ele foi aprovado, a fé dele foi aprovada. Ele continuou adorando a Deus mesmo assim. Até sua esposa chegou perto para Jó e falou: Jó, abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó, ele falou para ela: falas como louca, eu vou continuar adorando esse Deus sim. A Deus, ele é fiel, eu vou continuar adorando a ele. Então, amados irmãos, sua esposa não teve a mesma fé que Jó tinha. Então, Jó, ele continuou adorando a Deus. Então, amados irmãos, continue adorando ao Senhor. Mesmo que você perder carro, parente, amigos, filho, filha, mãe, pai, continue adorando a Deus. Porque Deus, ele nunca se esquecerá de você. Amém, amados irmãos? Eu trouxe essa mensagem. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. E eu estarei trazendo mais vídeo para todos vocês. E, amados irmãos, deixe o seu like, se inscreve no canal. É muito importante para estar ajudando o meu canal a crescer. E também para recomendar os vídeos para todos vocês. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.